o Atlético vencendo e bem o Internacional na noite de ontem. Júnior Santos brincando de rede, como gostam de falar os mais antigos, e desta maneira o Atlético vencendo o primeiro gol, acontecendo ali, todos concordam, né? Gol contra do Vitão, né? Sim. Acho que no final das contas. Mas claro que o gol contra, eu sempre falo, né? O Vitão só faz o gol porque o Rony tá ali, né? Se aquele lance que o atacante não tá lá, a defesa grita, o goleiro sai, enfim, o Vitão se preocupou em cortar exatamente porque o Rony estava aparecendo ali dentro da área. Jogo agitado, o Inter começou um pouco melhor, depois o Atlético aos poucos foi tomando conta do jogo também. O Dudu fez a sua estreia, deixo para vocês falarem a respeito também, foi titular, foi substituído na segunda etapa. Destaque para a partida do Scarpa, né? Muita doação. Rubens. Tá virando assim, né? Rubens, segue Marco Aurélio, né? Mais do mesmo. Rubens, no bom sentido, né, Elton? O Rubens eu coloquei aqui para falar do Rubens, eu coloquei assim, herói da resistência. Por que eu chamo ele de herói da resistência? Ele jogou 78 minutos ontem, foi muito bem, mais uma vez, um bom jogo do Rubens, depois de incríveis 16 jogos seguidos com 90 minutos. Só para complementar. Vai ter um mês de férias agora, tá garoto, os zagueiros Igor Rabelo e Júnior Alonso tiveram uma noite um tanto difícil, e com o resultado, o final das contas, o que é mais importante para o meu amigo Thiago Fernandes, grande resultadista, com o resultado, Thiago Fernandes, o Atlético está na 7ª posição com 20 pontos, enquanto o Internacional deu entrada no Z4 na 17ª colocação. Senhores, Atlético 2, Internacional 0. Valor, você citou o Igor Gomes, eu acho que o Thiago Valor acertou ontem lá na TV. Igor Rabelo. Só continuando, falando a respeito do Igor Rabelo, muito boa partida do Igor Rabelo. Muito boa partida. Fala isso, o Internacional raridade nos últimos 3 anos. Testou e muito bem a defesa do Atlético. A gente tem que entender que, independente dos desfalques que o Internacional tenha, é o Internacional. É uma grande equipe, é um time muito forte, é um time que está disputando a Libertadores, que tem um elenco qualificado, que veio para cá em busca de um bom resultado, tentando aproveitar de alguma instabilidade que poderia acontecer com o Atlético. Então, assim, destacar a defesa do Atlético, que perdeu o seu principal zagueiro hoje, né, que é o Lianco. Existiu muitas dúvidas em quem seria o seu substituto. Foi o Igor Rabelo e fez uma grande partida, então isso a gente tem que exaltar também. Eu queria passar os números do Atlético mais recentes, né? São 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro de invencibilidade, com 5 deles sem sofrer gols, com 5 vitórias e 3 empates. Então a gente tem que valorizar também o que está sendo feito, com as dificuldades que o Atlético tem. Então assim, eu acho que isso é necessário, ter um destaque pro Atlético. Mas a gente, quando a gente debate tanta coisa do Atlético e vem debatendo muitas coisas do Atlético, é importante valorizar, considerar os números, mas a gente precisa que o Atlético, nesse período que ele vai ter agora, que prepare a equipe para o que vem por aí. O Atlético foi um dos times que mais necessitou dessa parada. Eu tenho, assim, memória recente de vários de nós falando assim, o Atlético preza pela parada, o Atlético precisa da parada para recuperar jogador, para recuperar ainda mais a confiança do grupo. Melhorar o nível de jogo. Isso, melhorar o nível de jogo. E é com esses que estão aí, na minha opinião. E o Cuca Esse é o grande ponto. O Cuca falou sobre isso. Que o que ele tem é isso, que a diretoria já ressaltou que não terá grandes aportes. Então, é trabalhar com o que tem. Brunão tá me dando um sinal aqui, falando que tem até essa sonora. Você acha legal soltar eu acho que já podia até ouvir ela, que a gente já segue. Maravilha. O baile. E essa semana aí nós tivemos uma entrevista do nosso chefe, né? Do presidente da SAF, e que ele foi bem franco, bem transparente, né? Ele expôs os problemas que o clube vive, falou que não vai onerar mais a dívida, ou seja, não vai gastar mais, né? Falando o nosso
linguajar, e que a gente tem que ser autossustentável. E nós, profissionais, a gente tem que entender isso. É um projeto, era isso que eu queria. Projeto, ele está aqui, e eu vou seguir esse projeto à risca. E eu vou tirar tudo que eu posso desse elenco e mais um pouco, porque agora a gente sabe que é isso. De repente, você consegue trazer algum jogador, pela saída de algum que possa ter, sem ônus ou com ônus baixo, né? E aí, para isso aí está o Vitor e o Paulo Brax para buscar isso, né? E agora, nesses dias, isso pode acontecer. Agora, assim, o torcedor ele fica brabo, ele fica chateado, ele fica puto, né, que não contrata. Mas, cara, nós temos um estádio que é a coisa mais linda do mundo. E quando é que a gente pensou que ia ter isso? Eu lembro lá em 11, 12, 13, nós jogava no Horto, né, alugava lá do América para jogar. O Mineirão estava em reforma para a Copa. Pô, hoje é nosso aqui. A gente pode, e com o tempo, ir se acostumando nele, ter grandes vantagens, sabe? Isso é um baita presente que esses caras deram para nós. Então, se ele está tentando fazer essa autossustentabilidade, cabe a nós seguir esse caminho. Agora a gente sabe. Agora a gente sabe. Pra mim, esse agora então, faz muita agora diferença. também faz muita diferença. A gente tem que fazer essas leituras em cima das entrevistas coletivas. Então, o Cuca, quando ele fala, agora a gente sabe da situação, então beleza, tá todo mundo na mesma página? Ok. E ele também fala, vou tirar o máximo de cada um dos atletas que a gente tem. Então, é potencializar em cima do que você tem. Que, usando o exemplo do outro lado da lagoa, é o que o Cruzeiro fez. Potencializou, o próprio Leonardo Jardim potencializou aquilo que ele tinha. Ele criou uma base de time. Era o grupo que ele tinha na mão. Ele tinha aquilo ali. Ele sempre falava nas coletivas, é o que eu tenho, não foi eu que montei. Mas aí pegou e falou pra ele, gente, é com isso aí que você vai até o meio do ano. Aí ele, então beleza, eu sei que é assim, então vamos lá, vamos carregar esse time até lá. E agora o Cuca entendeu que os reforços que ele pensava, que já foram 4, passaram para 3, se viessem 2 estava ok, agora eu nem sei se vem 2. Enfim, o Cuca entendeu e vai tentar potencializar esses jogadores para o restante da temporada. Então, tá todo mundo na mesma página, ok? O Atlético, mais uma vez, reforçando, o Atlético nos últimos 24 pontos disputados dentro do Campeonato Brasileiro, conquistou 18. Então, tá muito bem na competição e eu acho que ele termina próximo do seu objetivo. O objetivo no início do Campeonato Brasileiro era estar entre o G6 e o G4, na briga ali. O Atlético é o 7º colocado na tabela, eu acho que tá no rumo. Mas eu acho que se estendeu um pouco, sabe, amigos? Olhando assim, a gente trata G6, evidentemente porque são os 4 que vão para Libertadores, mas os 2 para pré. Mas eu acho muito aceitável 7º, 8º, quando for nessa pontuação. Quando pega o 8º e olha, ele tá a 6 pontos do Flamengo. Então, só pra... o Atlético tá a 2 do G4. Isso, e a 4 do líder. É isso que eu tô falando. Então, assim, o Atlético, pra mim, hoje, pra passar pra você, Breno, deixar você bem à vontade, tá onde eu acho que tem condições de estar o elenco do Atlético. E outra, quando você fala trabalhar... Essa é a luta, porque não é aquilo da 4ª rodada, do Atlético tá na 19ª posição. Mas tem um detalhe, Valor, que eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui. Vamos falar do jogo de ontem. Até os 20 minutos o Atlético passou alguns sustos que não precisava passar. Né? O Inter jogou bola na trave, o Everson salvou o Atlético pelo menos 2 vezes. Acho que foi o melhor em campo, Foram 2 bolas na trave do Atlético. A bola aérea defensiva do Atlético tem que ser muito trabalhada. Muito trabalhada. Num todo. Porque, claro, que num todo. Porque o Atlético fica muito exposto. O torcedor do Atlético fica muito preocupado. O Atlético não ganha uma dividida na bola aérea, cara. Né? E os caras cabeceiam sempre sozinhos. Tô falando é posicionamento. É de ter um zagueiro ali pra atrapalhar o cara. Nunca tem. Então isso é uma coisa que o Cuca agora, nessa parada, ele tem que se preocupar. A bola aérea. Ok, o Atlético depois que fez o gol, também tinha tido outras oportunidades, o chute do Rony que foi na trave, do Scarpa que o zagueiro salvou em cima da linha, né? O Atlético fez o que tinha que fazer. O Atlético venceu. Mas eu acho que o Atlético ainda tem muito a render com esse time. Com o que tem, o Cuca pode tirar mais desses jogadores. Eu tô com você e tô falando. Você vê, o Igor Gomes entra, ele entra bem, ele dá um passe que ele deixa o Júnior Santos na condição que o Júnior Santos sabe fazer. É aquilo que o Júnior Santos sabe. Arrancar, tá de frente pro gol, finalizar, fazer o gol. Fechou bem, 2-0. Mas eu volto a dizer, o início do Atlético me preocupou.
Porque quem estava na arena ontem chegou num determinado momento que a torcida ficou meio apreensiva, porque o Inter jogou muito fácil. Tá faltando. Então, quando o Cuca fala que ele vai entender o planejamento, mas eu acho que ele não vai abrir mão mas não é o de uma volante que tá solução faltando? de contratar o primeiro volante. E não, eu acho que eu também Isso imagino. Aí, por mais que o Precisa Rafael de me zagueiro. fala, né, no aspecto de tem que segurar a onda, dentro gastar. da realidade, da mas nova realidade, digamos assim, após a fala do Menin, dentro da nova realidade estabelecida eles pelo vão Rafael. criar uma estratégia, como já foi de abrir mão do Palácios, aí você economiza um salário dele ali. O Vera não foi pro jogo O Vera ontem. não foi pro jogo ontem, e vale lembrar o seguinte, o Vera não pode se transferir para nenhum time da Série A. Já jogou 7 jogos pelo Atlético no Campeonato Brasileiro. Isso foi uma gafe. Então, isso aí foi um vacilo. Porque diminuiu o leque, né? Diminuiu o leque. Então, Você quer faz dizer, assim, ao invés a de cabeça dele tá no futebol sul-americano. Eu imagino Isso. que deve estar, o empresário dele deve estar arrumando algum lugar para ele ir para lá. Mas isso mostra de novo qual é a carência do Atlético hoje para mim, principal. Claro, precisa de um volante, como o Thiago falou, mas não precisa de um zagueiro, como o Thiago falou, mas é o volante. É o volante. Volante, Porque você vai volante, vender mais um. volante. Né? Porque o Falso Vera já deu. Cara, a o Patrick entender. fez falta ontem. O Patrick Isso, teve um problema de gripe, né? Garganta. amidalite. Amidalite. Teve uma amidalite e não jogou. Mas olha só, o Patrick fez falta ontem. Falta pelo que ele vinha jogando. Que mais uma vez eu falo, o recorte do Patrick é muito curto. Mas o que ele mostrou que tem potencial para crescer muito no E Atlético. o Bruno tá lembrando, não tinha volante no banco. Não. Simplesmente não tinha. Agora, volto a dizer, o Atlético fez o que tinha que fazer, né? O Atlético chega nessa parada, pra mim, bem posicionado, até por alguns jogos que ele ficou devendo, né? Então ele chega bem posicionado, tem tudo para poder ter uma reação. O Cuca vai ter tempo para trabalhar. Eu acho que isso é importante. Você começar a criar. Depois da grama sintética, o Atlético não perdeu na Arena MRV. Você criar essa mística também com o torcedor, eu acho que isso é uma coisa que empolga mais, motiva mais, né? Criar aquela coisa de que é difícil vencer a gente dentro de casa. O Dudu ontem, pra mim, mostrou qualidade. Foi bem, só acho assim, ainda tá longe de ser o Dudu que eu imagino, e qualquer um eu acho imagina no Atlético. Primeiro jogo, é muito cedo. Para mim, destaque pro Rubens e pro Everson, como o próprio Elton falou. E pro Júnior Santos, que você critica tanto. Jogaram muito bem. E o Júnior Santos, ele fez o que tinha que fazer. Se espera dele. É o gol. E ontem eu até entrevistando a ele, eu coloquei para ele, né? Como é que são as coisas. Agora que ele tá vivendo um momento que talvez seja bom para ele pegar um ritmo, vai ter uma pausa. E aí ele falou uma coisa interessante. Ele falou, eu vou aproveitar essa pausa para mim fazer alguns trabalhos extras. Não só o que o clube pede, mas extras. Porque eu acho que a questão física dele ainda tá um pouco aquém, sabe? Mas Thiago? isso, claro, Isso ele pesa. lesionou duas Eu vezes. falei aqui, ele lesionou 2 vezes, a pré-temporada dele foi dividida, parte no Botafogo, parte Não no tem tanto Atlético. ritmo de jogo. Só um ponto importante, né? Pro jogo contra o Bahia, o Atlético não vai ter o Everson e nem o Rony. Vacilo Tem o o Rony. Everson, né, velho? E A questão tem que parar com a isso, questão né? do Rony, Vamos ser a sincero. questão do Rony, você acredita que eu fico preocupado? Porque ontem, eu não sei se vocês perceberam, ele era o cara que dava um pouquinho mais pra cobrir a do Dudu. Muito sacrificado. Ele falou fazia isso pra ontem na cobrir a do entrevista. Dudu. Muito sacrificado. E aí no jogo contra o Bahia, o Rony não vai estar lá. Se o Coelho não tiver também, Não vai ser o Não, Dudu. Pra então, mim já ficou claro que não vai ser o aí- Dudu a fazer a do Coelho. aí quem vai fazer... Ele não dá conta. Não, aí quem vai fazer... Não, eu tô querendo saber quem vai fazer a cobertura pro Dudu. Eu vai tenho ser um o nome. Coelho, vai ser o Coelho. Rubens. É claro, A ele. você disse o nome, Tá vendo? toma. Tá vendo? Eu só fiz esse preâmbulo Mas aqui você pra vê. falar o Rubens. Adiaram a dor de cabeça do Cuca, né? Porque o Coelho vai voltar contra o Bahia, isso aí, com certeza. Né? Você conversou com ele ontem? Ele tava lá na arena? Você não conversou? vi ele ontem na arena. Ele tava não. lá. Mas olha pra vocês verem, e aí o Cuca ontem não teve Coelho, colocou o Dudu. Aí ele não vai ter o Rony, vai colocar o Dudu. Dudu vai ser titular do time do Atlético, né? E eu quero ver quando tiver todo mundo à disposição. Cara, Aí vai Hoje ser ele momento. não pode ser Aí vai ser titular. momento. Hoje ele não é o Assim. titular. Embora eu tenha gostado da estreia dele ontem, tá? Tecnicamente ele é acima da média. A bola que o Scarpa tem pra fazer é uma tomada de bola do Dudu. E que dá um bom passe Não, pro Scarpa. tecnicamente Eu só ele é acho que acima da assim, média. o Cuca, além de ter que trabalhar melhor, coloca o Dudu à parte. Pra mim, o maior reforço do Atlético vai ser o trabalho do Cuca com este elenco hoje pra desenvolvê-lo mais. Pra mim, Esse é o ponto. esse é 90% do trabalho do Cuca, tá? Os outros 10, com os reforços que a diretoria vai conseguir dar a ele e ele encaixar de alguma maneira no time titular ou na utilização. Quando for jogar o Dudu,
vai precisar de ser um time muito bem ensaiado. Não, e muito bem armado defensivamente. E como o futebol é às vezes, né? A gente fala, tá jogando na dele e tal. O Rony é um cara muito admirável pra mim. É mesmo. Porque, ele é muito esforçado. Tipo assim, muito. eu no lugar dele, com comprometido. sinceridade, eu ficaria pé da vida. Porque ele tá lá do lado do Hulk, fazendo gol pra caramba, mas é aquele cara... Aí você vê a mentalidade do cara que Ele pensa é do em time. equipe. É, Exatamente. isso. Aí ele sai, porque ele tem que sair de perto do Hulk. Eu falei com os senhores, gente, o Dudu não vai ser capaz de fazer o que o Coelho faz. Pode mudar, ele pode se condicionar. Eu continuo achando que ele não vai ter condição de fazer o que o Coelho faz. Tanto tava lá ele, perto do Hulk. Quem foi fazer o que o Coelho faz? O senhor Rony, Rony. né? Como é comprometido. Eu lembrei de vocês ontem. Com o que o time precisa. Isso. É impressionante. Eu lembrei de vocês ontem, quando o Rubens pediu pra sair, ele depois deu uma entrevista falando que ele tava cansado e tal. E aí entrou o Vitor Hugo e não entrou o Caio, hein? Não entrou o Caio. Não, cara. O Caio entrou só depois. Cara, que moral bem, que o Caio não, tá bem meu claro, Deus né, do Breno? céu. É desses É porque jogadores. o Rubens igual saiu aos Fausto 78 Vera, minutos. Igual é. o Fausto Vera para Mas e aí, mano, não tinha que ser o Caio? O substituto imediato deveria ser o Caio, né? Imediato seria, mas Deveria ser o Caio. eu Rubens nem tinha jogado na lateral. mas eu acho que eu meio que no meio campo dei ele uma joga entendida no negócio. Ele pegou... O Júnior Alonso tinha acabado de vir de um jogo pesadíssimo contra a seleção brasileira, jogando pela lateral. É um cara que tem total confiança de pegar e jogar ali na lateral. Você dá uma acertada, porque também o Internacional estava atacando tanto... O Wesley estava pelo lado direito. Que aí você, em determinado momento, você tinha 3 zagueiros em campo. Dá uma selada. Selada, isso, exatamente. Dá uma proteção maior. Eu acho que ele pensou isso. A situação do jogo era assim, velho, o Inter tá querendo esse empate, o Inter tá buscando esse empate. Então, às vezes, se ele coloca o Caio não tem essa noção de fazer essa linha de 3. E aí eu acho que poderia complicar. Aí você chegou aonde eu ia falar, né? O Caio não tá preparado, porque fisicamente ele ainda é melhor do que os dois que você falou. Porque o Alonso do que o Vitor Hugo. Fisicamente, o cara é um touro, velho. É um touro. Ele tinha que entrar e dar conta do recado e jogar de Falta terceiro confiança nele também, Não, mas cara. nem é característica, né, Breno? Ele, Não, ele, eu sei, ele mas sempre eu foi falo- meia. eu sei, tudo vira bem, mas ele virou esquerdo, lateral. Mas eu falo assim, jogar de no terceiro aspecto zagueiro de é uma força característica física, boa dele. força física e A melhor altura, fase dele ele é mais no São alto Paulo, que os caras ainda. Não, mas a melhor fase dele no São Paulo era jogando quase como um ala, aberto e bem, com bastante liberdade, que o Rafinha segurava mais. Não, tô falando do jogo de ontem. Não, mas eu tô falando de característica do Então- cara. Como é que você coloca. O que o Cuca quis fazer é o que o Elton Eu falou. sei, eu tô Você te falando põe o seguinte, amigo. o Alonso pra ele marcar. tem estatura e ele tem força física melhor do que o Vitor Hugo e do que o Alan. Mas a característica dele não é de de marcação, ele tem característica ofensiva. mas ele não tá mas bem. ele é Nós contratado para concordamos ser que ele não tá lateral bem. do Atlético. Mas a característica dele é de ser um lateral que apoia. Eu não vou exigir desse lateral que ele seja um lateral Mas marcador. todo lateral, Ele não tem todo essa- lateral precisa de marcar, né, Mas Thiago? A não, primeira não, função do lateral peraí, chama-se gente, marcar. Gente, Eu tô entendendo o que você tá falando. não da forma que o Elton acabou de explicar e eu concordo com ele. Ele colocou o Alonso porque o Alonso é um zagueiro que tem muito mais qualidade Eu compreendi de saída de bola. o que eu quero dizer é o Mas seguinte. você ganha mais, O que eu quero dizer é o seguinte, qualidade na se ele defesa é que o no Alonso lateral ali. do Atlético reserva, ele também deveria ter a Ele- condição ele de não é o fazer, lateral reserva do de fazer Atlético, né? isso. Que E aí você o olha e fala titular assim, tá machucado, esse tão cara é melhor improvisando lá. fisicamente, ele tem Improvisando o altura, Rubens, pô. eu vou colocar esse cara. Mas ali. ele não é lateral reserva do Atlético hoje, esquece. Tanto não é que estão improvisando na lateral esquerda pra que ele não jogue lá. Ele é a reserva, só que ele é o segundo Ele é o reserva. cara Ele é o que o terceiro Cuca. reserva. Ele é o cara, pra mim, hoje, que o Cuca olha pro banco e lamenta ter que pôr em campo. Isso não é isso. faltar. Então, assim, isso não é faltar com Então respeito eu ao acho que jogador. tem E aí que você olha- recuperar o atleta, né, gente? Também Será? Eu Vai acho que ter. Foi tem ele que conseguir. pediu. Não, Ué, peraí. até recuperar. Eu critico muito o Siga por pedir alguns jogadores que não são úteis. O Cuca pediu o Caio Paulista. Ele que se vire. Até sério, pela aquele escassez negócio. de jogadores O filho- que não irão chegar. Exatamente. Quem pariu o Mateu que embale, cara. O Cuca pediu. Então, meu irmão, vá lá, tenta recuperar o cara. Agora, escantear o cara não é a melhor opção. Não é. Não é a melhor opção. Mas eu posso dizer uma coisa pra vocês aqui, com sinceridade, nada contra o Caio Pessoa, tá? Mas hoje, se o Caio fosse embora do Atlético, não faria o pingo de diferença. Por quê? Porque a função que ele veio pra fazer... Deixa Claro eu acabar que de falar. faz, você perde o Não Rubens no faz, meio campo. porque é onde eu quero chegar. Se você não tem o lateral, você coloca o Rubens ali, entendeu? E ponto. E aí, quando tiver todo mundo à disposição, você tem outros jogadores Esquece agora esse cenário de fazer todo o mundo à meio. disposição. É Todo dia isso. tem uma suspensão, uma lesão. isso. Eu não Você- sei você quem perde o Rubens. Se embalou- ontem, deixa eu te falar, eu se ele não não sei- estivesse no banco ontem, Se vo- ninguém ia Não, lembrar do Caio. mas se você perde o Rubens no meio campo, você perde o melhor jogador do time, que Breno. não sou eu que tô falando. Mas o ontem treinador perdeu. já falou que a melhor função do Rubens é Breno. jogando de segundo volante. Isso. Você tira o Rubens pra colocá-lo na lateral esquerda, Ontem você aconteceu perde isso. simplesmente. Então, você Então, perde o Não, melhor e, o jogador time, do e o time conseguiu levar numa boa. Contra o Inter, Ponto. Eu não é sei bastante quem desfalcado. embalou o Mateus, senhores. Só jogo muito rápido. Eu não sei
Contra o Inter é bastante desfalcado. É porque tem que não, pagar o programa, irmão. Eu tô ligado, é jogo muito rápido. Contra o Inter é bastante desfalcado. Não estou desvalorizando a vitória do Atlético. O Atlético venceu, importante, mas contra um Inter desfalcado. Pense nesse cenário. O Galo também tá desfalcado, Rubens tá? joga muito mais O Atlético como tá desfalcado meio-campista. também, tá? Não da mesma forma que o Internacional. Pô, sem o melhor jogador atualmente, os 2 melhores. O Rubens Gente, joga muito mais. De meio campo de lateral esquerdo. Agora, eu não sei quem embalou o Mateu, mas eu sei que tem momentos do dia, como esse aqui agora, que a gente precisa de dar aquela relaxada. E nada melhor que um chopinho para acompanhar. Você precisa conhecer o Chopp Eco Beer. Ele é leve, cremoso e produzido